E aí, Thiago? E aí, Thiago? Cara, ontem eu tive História do Brasil de novo e eu aprendi uma coisa muito legal. O Brasil é formado por 3 raças: a branca, a índia e a negra. Isso não é massa? Tá, mas tu sabe que isso é um mito, né? Mito? Sim, mito. Mito? Espera, vem comigo que eu vou te explicar. Se liga nesse vídeo. E aí, gente, tudo bem com vocês? Como vocês já devem ter visto, a gente vai falar hoje sobre o mito das 3 raças. E para isso, a gente precisa voltar no tempo e ir para o Brasil do século XIX. Como vocês devem saber já, nesse período, o Brasil se tornou independente de Portugal. Porém, mesmo após a independência oficial, o Brasil continuava dependente de Portugal e dos países europeus. E para tentar mudar isso, o governo imperial então começou um projeto junto com as elites de formar uma nação brasileira, né? Ou seja, de tentar unificar todos os territórios, ou criar uma unidade territorial no Brasil. E para isso, aqui nesse vídeo, alguns aspectos que eu vou apontar são relacionados à história e por que ela foi importante nesse projeto de constituição da nação. Antes disso, é importante falar que também a arqueologia foi importante. Por quê? Nesse período, e a partir dessa ideia de projeto, muitos pesquisadores e arqueólogos começaram a tentar encontrar no Brasil vestígios do que eles acreditavam terem existido antigas e grandes civilizações aqui no território brasileiro. Assim como existiram os egípcios, o Império Romano, os maias, os astecas, eles acreditavam que no território brasileiro também teria existido um império dessa magnitude. Inclusive, eles acreditavam que os povos indígenas eram povos decaídos, regredidos a um estado de selvageria. Selvageria, os brancos europeus mataram, estupraram, escravizaram e exterminaram milhares de povos, e os povos indígenas que eram selvagens. Esse projeto de império se deu através do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o IHGB, que foi fundado em 1838 e reunia historiadores, políticos, romancistas e poetas. E por que eles foram importantes? Bom, o IHGB tinha como objetivo investigar e definir uma identidade nacional brasileira comum a todas as regiões do Oiapoque ao Chuí, mesmo que para isso precisassem inventar histórias ou mitos. Foi então que em 1844 o IHGB criou um concurso para premiar o melhor projeto de história do Brasil. Karl von Martius foi o vencedor, um naturalista alemão. Que ironia, né? Um alemão ter sido o vencedor pela melhor história do Brasil. Mas enfim, a tese central de von Martius era de que o Brasil era resultado da união de 3 raças: o branco, o negro e o índio. Que história linda e fofa, né? Só que não. A problemática do projeto de von Martius era de que ele colocava o branco como o civilizador, o responsável pela civilização brasileira, o índio como alguém com potencial civilizável e o negro como incivilizável, ou seja, alguém não humano. Segundo ele, e eu vou ler porque está lá, vocês podem pesquisar, o sangue português em um poderoso rio deverá absorver os pequenos confluentes das raças índia e etiópica. Página 383 da revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Inclusive, eu tenho uma dica de livro, que é esse daqui, O Espetáculo das Raças, da historiadora Lilia Moritz Schwartz. Nesse livro, a gente pode descobrir um pouco mais sobre como funcionavam as instituições brasileiras que tinham como base essa crença de que os povos africanos, descendentes de africanos e indígenas eram inferiores intelectualmente, socialmente, e como essas instituições a partir dessa crença funcionavam dentro das suas práticas, dentro da sua burocracia, enfim, é uma dica de leitura. A tese de von Martius serviu para elucidar e oficializar o pensamento racista brasileiro.
Lembrando que nessa época, no século XIX, lá na Europa, estavam surgindo doutrinas racialistas que acreditavam que povos africanos, asiáticos e outros diferentes dos europeus eram inferiores, intelectualmente, moralmente, enfim. O mito das três raças fincou o racismo no Brasil e as suas consequências existem até hoje. Um exemplo simples é só você pegar um livro didático e ver como ele trata a história dos africanos, a história dos portugueses e dos europeus e a história dos indígenas. Bom, apesar de terem já havido muitos avanços hoje no século XXI, ainda assim existe esse pensamento no nosso imaginário. Além de ter contribuído para a permanência da escravidão por mais 40 anos naquela época, o mito também deu origem a outro mito que nós vamos ver num próximo vídeo, e também as políticas públicas de branqueamento no início do século XX aqui no Brasil. Sim, políticas públicas de branqueamento. Uma outra questão também nisso tudo é que quando nós falamos numa ideia de três raças, a gente tem uma ideia de grupos homogêneos e fixos, culturalmente, socialmente. Só que isso não existe. As culturas elas são diferentes, mesmo dentro de um grupo, se a gente pegar os europeus, os portugueses, existem diferentes culturas. Entre os africanos, bom, já temos um vídeo falando sobre isso. Entre os indígenas, também. Então quando a gente coloca essa ideia de três raças, três grandes raças, a gente acaba criando uma ideia de que todos os negros são iguais, todos os indígenas são iguais, todos os europeus são iguais. E isso não existe. Lembrando que civilização, desenvolvimento existem em todas essas sociedades, porque esses conceitos são conceitos construídos socialmente e dependem de cada contexto. Por fim, é importante lembrar e ressaltar sempre: não existem diferentes raças humanas. A biologia já comprovou que isso não existe e que raça é um conceito sociológico e que hoje em dia ainda permanece no nosso imaginário e contribui com a perpetuação do racismo. Então, acreditar no mito das três raças é contribuir com o racismo na nossa sociedade. Até a próxima!